Ok, então boa tarde a todos. Pessoal, vamos passar alguns avisos antes da gente ir para o conteúdo dessa nossa semana de aula. Semana que vem temos provinha no dia, deixa eu ver aqui, 28, quarta-feira, né? Como que vai funcionar o esquema da prova, pessoal? Primeiro, conteúdo da prova, apenas efluentes líquidos. Então vai ser do conteúdo da semana 6 até essa semana, que é a semana 10, certo? Então, só a parte de efluentes. Resíduos sólidos, a gente já avaliou no nosso júri simulado, e a parte de emissões, eu vou avaliar o artigo que vocês vão entregar na outra semana, né? Então, sobre a prova, pessoal, é o seguinte, vocês vão ter o tempo para fazer a prova no dia 28, então a prova vai estar disponível das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Não tem limitação de tempo. Tá? Então a prova está lá, vocês vão, quando eu disponibilizar para vocês, ela vai estar no formato de tarefa. Então vocês vão poder enviar os arquivos ou o arquivo, já falo um pouquinho sobre isso de prova, entre as 8 da manhã até as 10 horas da noite. Ok? Então, vocês vão estar bem livres aí para resolver a prova. Não tem lista de exercício, então a prova está baseada nos exercícios que a gente fez em aula, nas nossas videoaulas, tá bom? Então, não vai ser uma prova pesada, vai ser uma prova tranquila. Isso não dá margem para que vocês não estudem, tá? É importante retomar essas aulas e é importante revisar os exercícios que a gente fez aqui nas nossas aulas síncronas e aqueles que estão gravados, certo? E aí a prova vai estar tranquila, tá? Não se apavorem. Eu peço que vocês mandem os arquivos de prova. Quer dizer, na verdade, eu queria pedir que vocês enviassem um único arquivo de prova em PDF, certo? Então, vocês vão resolver as questões no seu caderninho, na sua folhinha, vão tirar foto e vão converter essa foto em PDF e vão juntar isso em um único PDF, tá bom? Claro, se você não conseguir juntar, colocar tudo em um único PDF, pode enviar todos os arquivos, tá? Mas para facilitar a minha correção da prova, eu peço que, por gentileza, vocês enviem um único arquivo de prova. Ok? Combinado? Então, vai ter lá o espaço para vocês enviarem o arquivo. Então, preferivelmente em PDF, vocês vão perceber que eu também deixei disponibilizada a possibilidade de enviar foto, arquivo de imagem. É só se houver um problema na hora de fazer PDF, que daí você vai enviar as suas fotos, tá? Então, eu deixo como uma emergência. Mas, por favor, envie em PDF, porque senão vai ser várias fotos aí até colocar em ordem para corrigir e dá um pouquinho mais de trabalho para corrigir. Então, se vocês puderem me ajudar, enviar tudo em um arquivo, ok? Uma coisa importante, pessoal, como vocês vão ter todo esse tempo para fazer a prova, das 8 da manhã até as 10 da noite, eu consigo ver a hora que vocês acessaram a prova, a hora que você envia o arquivo, então tudo isso muda o permite controle, tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque eu deixei lá no início da prova um comentário que vocês vão ler no dia da prova, que se for identificado cópia de prova do colega, tipo exercício copiado do colega, de cabo a rabo, sim, eu vou zerar a prova inteira. Não importa se copiou só um exercício. Se eu identificar cola, eu vou zerar a prova inteira, certo? Então, eu estou tentando fazer essa disciplina, uma disciplina que não pese para vocês, que eu acho que não é o momento da gente pesar uma disciplina como essa, porque eu entendo o momento que todos estão passando, muitos já estão trabalhando, então não é o momento para isso, então estou fazendo uma prova tranquila, e aí eu espero que vocês me deem um retorno também nesse sentido. Se eu identificar a cópia de coisa, eu não vou ter nem dó
e vou zerar ambas as provas que estiverem copiadas. Então, por favor, pessoal, se vocês querem estudar junto, estudem. E é importante que vocês troquem ideias. Mas na hora de fazer a prova, eu peço que vocês façam a prova individualmente. Certo? A prova não é para ser feita em grupo. A prova é individual. Nós temos outras atividades em grupo, certo? Mas a prova, eu gostaria muito que vocês fizessem individualmente. Ok? Certo? Então, atenção nos exercícios que a gente gravou, que a gente fez nas aulas. Com isso, vocês vão ter totais condições de resolver a prova. Perfeito? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a prova? Então, a dinâmica é isso, tá? Vocês podem levar o tempo que vocês precisarem para fazer a prova, mas lembrem de enviar os arquivos antes das 10 da noite, certo? Porque às 10 fecha a atividade e aí não dá mais para enviar, certo? Se vocês tiverem algum problema para enviar a prova, arquivo no Moodle, me manda por e-mail dentro do período de prova que tá tranquilo, tá bom? Aceito também. Mas de preferência, envie via Moodle, ok? Certo, hoje temos um gatinho para participar da aula também. Ih, desligou a câmera só porque eu falei. E foi ele que desligou ainda, tipo, Ai, que não coisa quero aparecer. fofa. Muito bem, pessoal. Então, eu vou compartilhar com vocês o que nós vamos resolver hoje, então, na nossa aula. Vocês viram que a gente tinha a parte de tratamento anaeróbio e o tratamento terciário, que foi a adsorção, que foi um dos tratamentos. Existem inúmeros tratamentos fisicoquímicos que são utilizados como polimento, como tratamento terciário. Trabalhei com vocês a adsorção. É uma videoaula que ficou com 1h30, porque eu deixei no mesmo vídeo a resolução dos exercícios, então eu sei que é chato, é cansativo, mas é porque no meio tem as soluções de exercício junto, tá? Prestem atenção nessa videoaula. Patrícia, quer fazer alguma pergunta? Prof, eu posso tirar uma dúvida sobre o exemplo 3 da aula de distorção? Pode sim. É que quando eu fui fazer o balanço, o meu resultado eu não consegui chegar igual ao seu. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar a minha solução. O exercício 3. Deixa eu pegar a solução dele aqui. Aqui. Tá, o balanço, o acúmulo é 0, porque é estado estacionário, certo? Aham. Então, a entrada é a vazão, a concentração inicial vezes o tempo, para ficar em termos de massa. Então, todos os termos vai ficar com unidade de massa. Isso. Menos o que sai, a vazão, a concentração de equilíbrio vezes o tempo, menos o que foi absorvido. Então, é o balanço na fase fluida, né? Uhum. Que vai ser massa de adsorvente vezes o QE. Perfeito? Isso. Então, se eu rearranjar, vai ficar massa dividido pela vazão vezes o tempo, igual a C0 menos concentração de equilíbrio dividido por QE. Aham. Certo. Então, em termos de equação, beleza. Então, aí, substitui. Ah, já sei qual que é o problema. Eu acho que na videoaula eu não coloquei isso. Tá. Na resolução desse exercício, lá quando você substitui Freundlich, que seria a constante de Freud, a concentração de equilíbrio elevado a 1 sobre n, certo? Sim. E eu acho que eu coloquei exatamente essa equação de Freud. Só que nesse exercício, ele utiliza o C0, a concentração inicial, no lugar da concentração de equilíbrio.
Tá? Isso é a solução inicial, a solução do gabarito, do livro, certo? Ele, ao invés de utilizar a concentração de equilíbrio, ele utiliza a própria concentração zero na hora de usar Freudlich. Tá? Por que que ele faz isso? Como a concentração é muito pequena, a concentração inicial, deixa eu pegar aqui, é de 1 miligrama por litro, né? E a concentração de equilíbrio vai ser 0,005 miligramas por litro. É esse exercício, né? Confere. Esse mesmo. Então, como essa concentração é muito baixinha, aí, para os parâmetros da equação de Freud não ficarem em valores também tão pequenos em função da concentração de equilíbrio, ele utiliza a concentração C0 no lugar da concentração de equilíbrio, na equação de Freud. Tá? Então, o resultado do balanço que está ali é utilizando a concentração inicial na equação de Freud. Ah, Tá? tá. Eu fiz com o C de equilíbrio. Eu acho que por isso que tava dando errado. Exato. E quanto que você chegou de massa de carvão? Massa. Deu a mesma massa. Só mudou o volume tratado e a vida útil do leito. A taxa deu 0,95 gramas por litro. Deixa eu pensar aqui. Ah, tá. A massa vai dar a mesma, ok, porque calcula pelo Rho, vazão e o EBCT lá, né? Isso. Então a massa vai ser a mesma. Aí, obviamente, a taxa vai dar muito maior. A vida útil Aí, deu bem menor. Deu 3 dias. é. O que eu posso dizer para vocês, tá? Eu avaliando o meu conhecimento e a minha prática em adsorção. Eu faria dessa forma, como você fez. Equação de Freud, a gente tem que usar a concentração de equilíbrio. Tá? Eu faria assim. Mas na resolução, de fato, ali na gravação, eu esqueci de chamar a atenção de vocês para isso, que ele utiliza a concentração em Freud como a concentração inicial, e a justificativa dele é pelo fato da concentração ser muito pequena. Tá? Eu diria que é um exercício que eu não concordo com a solução, tá, Patrícia? Eu acho que você está certa, ainda bem que você fez e percebeu e chamou a atenção, porque na hora que vocês fossem estudar, às vezes iam ficar com essa dúvida, tá? Se você resolver assim na prova, eu vou dar certo. Então tá. Beleza. Porque, de fato, é o que diz a isoterma. A isoterma, você utiliza a concentração de equilíbrio e não a concentração inicial, independente se você está fazendo um polimento de uma concentração muito pequena ou não, certo? Uhum. Mas se fizer da forma, então, que o exercício, que o gabarito do livro faz, eu também vou dar certo. Apesar de não concordar, mas ter gravado como gabarito do livro. Então Certo? tá. E esse é um exercício do nosso livro referência, aquele tratamento de efluentes e recuperação de recursos. Tá? É um exercício tirado de lá, se eu não me engano, é do capítulo 11. Se eu não me engano, do capítulo 11, tá? Tem que dar uma olhada lá nos tratamentos terciários. Se você quiser, dá uma lida, dá uma olhada no exercício, tenta encontrar esse exercício lá, vocês têm no biblioteca, para tirar as dúvidas e ver o que ele diz. Mas como você resolveu, para mim, estaria correto. Tá bom? Beleza. Inclusive, eu Obrigada. concordo e acho mais correto. Muito bem, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre um tipo de reator, que é o reator manta de lodo, que é um processo de tratamento utilizado com micro-organismos anaeróbios. Tá?
Então, quando a gente compara processos aeróbios com anaeróbios, existe uma série de vantagens e desvantagens, né? Qualquer tipo de, não só reator, mas o tratamento em si. Então, no caso quando a gente usa um tratamento anaeróbio, então, uma das grandes vantagens é o gasto energético. Então, como a gente não vai precisar fornecer oxigênio para esses micro-organismos crescerem, então o gasto energético, de fato, num tratamento anaeróbio é menor. Mas a gente tem um problema, quando a gente usa o tratamento anaeróbio, esse tipo de reator de manta de lodo, que a gente vai ver agora, que ele é de fluxo ascendente, a gente não consegue remover nutrientes. Então, a gente não remove nitrogênio, não remove fósforo, até porque o tratamento anaeróbio, ele requer menos nutrientes, isso também acaba sendo uma vantagem comparado com o tratamento aeróbio. Tá? Agora, pessoal, os balanços que a gente já fez de substrato e de biomassa, eles continuam válidos, certo? Porque o reator, a dinâmica do reator, o que está mudando é a característica do micro-organismo, certo? Que é um micro-organismo anaeróbio. Mas as características do reator, quase assim, do processo de transferência de massa em si, não muda. Então, os balanços que a gente fez lá para encontrar a nossa equação para biomassa no reator, o substrato, eles continuam sendo válidos. A nossa equação de produção de lodo que a gente obteve, então essas equações continuam sendo válidas. Claro que agora a gente vai adaptar para as características importantes para o tipo de reator que a gente vai aplicar agora. E o que, ao invés da gente se preocupar com a demanda de oxigênio, né, o oxigênio requerido, que agora não é mais, então o que a gente vai pensar é que aquele substrato, aquela matéria orgânica, ela vai ser utilizada, então, para gerar biomassa, então, para o crescimento de biomassa no reator, e também vai gerar gás agora. Então, agora nós temos como quantificar a geração de gás metano, e, claro, outros gases também são gerados. O gás de interesse principal é o metano, porque o metano a gente tem possibilidade de fazer recuperação energética, né? Então, quando ele é bem coletado e reaproveitado, ele pode ser utilizado para geração de energia, certo? Então, agora nós vamos nos preocupar com essa geração de gás metano. E a geração total de gás são outros gases, então vai depender da quantidade de enxofre que eu tenho, eu posso gerar sulfídrico, e enfim, eu posso gerar uma série de compostos gasosos aí que vai depender da característica do efluente ou do esgoto, enfim, certo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma telinha do nosso exercício. Então, o slide que tem lá para vocês dessa aula, ele está basicamente no exercício, porque eu vou fazer com vocês essa modelagem já aplicando isso em um exercício, tá? Que é já dimensionando um reator para um determinado problema. Então, vocês estão vendo aí a telinha já? Sim, prof. Beleza. Então, é o exercício lá da aula 14, que nós vamos fazer esse dimensionamento já resolvendo, aplicando esse dimensionamento num problema, tá? Então, ó, dimensione um reator, o ASB, que é o reator anaeróbio com manta de lodo. Lembrando, esse é um tipo de tratamento com micro-organismo em suspensão, tá? Então, para o tratamento de uma indústria de produção de açúcar, cujas características são apresentadas a seguir, para obter uma eficiência de remoção de DQO igual a 90%. Certo? Então, a gente tem uma eficiência que já foi dada. Então, o que ele dá? Vazão, 500 metros cúbicos por dia. Ele dá DQO, então é a nossa matéria orgânica, 12.000 gramas por metro cúbico. Então, pessoal, essa é uma carga orgânica bastante grande. Se vocês compararem, acho que esse é o exercício que a gente resolve com a maior carga orgânica de todos. Inclusive, os processos anaeróbios, eles são indicados para efluentes com alta carga orgânica, né?
Sólidos suspensos totais, 600 gramas por metro cúbico. Sólidos suspensos voláteis não biodegradáveis, né? Então, lembra, esse aqui é o nosso, enquanto esse é o nosso substrato, esse é o nosso X0I, certo? Então, é a característica do efluente, né? Aquele não biodegradável. A alcalinidade, em termos de carbonato de cálcio, 500 gramas por metro cúbico. Opa, então agora, pessoal, ao invés de verificar o oxigênio requerido, nós vamos ver qual é a alcalinidade requerida para esse processo. Então, o efluente inicial já tem uma alcalinidade de 500 gramas por metro cúbico. A temperatura é 25 graus Celsius. Nos processos, os processos anaeróbios têm como uma desvantagem a forte dependência com a temperatura. Então, qualquer oscilação de temperatura no reator, e isso provoca grandes modificações nos resultados, no produto, ou seja, na degradação. Então, os micro-organismos anaeróbios são mais sensíveis à variação de temperatura. Então, nós vamos ver isso em vários momentos aí, na hora que a gente estiver calculando algumas coisas importantes para esse reator. Então, o que ele dá como dado? Os parâmetros cinéticos, síntese, o decaimento endógeno, aquele fator que diz que daquilo que foi do decaimento endógeno que permanece como resíduo de células, que é o FD. Ele dá uma relação de produção de metano a 0 graus Celsius, então, para cada grama de DQO, eu gero 0,35 litros de metano, isso a 0 graus Celsius. Depois a gente vai ter que fazer uma correção com relação à temperatura, né? Ele também me dá a quantidade de energia a 0 graus Celsius, né? Então, a cada metro cúbico de metano, a energia gerada é de 38.846 quilojoules. A porcentagem de metano na fase gasosa é 65%, ou seja, 65% daquilo de gás que foi gerado estará na forma de metano. Né? A altura do reator para o volume de processo é 8 metros. Então, essa altura, pessoal, não é a altura total do reator, tá? Na hora de descrever a altura total do reator, a gente tem que somar, quando ele fala no volume de processo, é onde ocorre a reação de biodegradação em si. Depois, a gente, no reator, tem uma zona de clarificação em cima e o separador de gás. Então, geralmente, a gente soma todas essas alturas também, como apresenta embaixo. Então, por isso que ele diz que a altura da região clarificada do manto de lodo é 0,5 metro, e a altura do separador de gás sólido, que é onde a gente vai separar, então, esse metano para geração de energia, enfim. Então, para a gente obter a altura total do reator, a gente teria que somar. Mas, para a gente calcular, por exemplo, volume, a gente vai usar a altura do volume do reator, que é a parte do processo em si que a gente quer saber, certo? Porque as outras alturas da região clarificada do separador de gás são fixas, são valores fixos, certo? Relação entre comprimento e largura do reator, então, largura por comprimento tem uma razão de 2, isso vai ser para a gente encontrar as dimensões do reator, tá? Então, percebam se ele está dando aí largura, comprimento, a gente vai considerar um reator retangular, né? Velocidade ascendente máxima, 1 metro por hora. Então, essa velocidade ascendente máxima, pessoal, é muito importante, tá? Por quê? Quando, por exemplo, a gente diz, quando eu tenho um efluente fraco, que significa um efluente fraco, com uma carga orgânica pequena, vai ser a velocidade ascendente que vai ser responsável para a obtenção, por exemplo, do volume do processo no reator, que a gente já vai ver como calcula. Certo? Agora, quando eu tenho uma carga orgânica muito alta, que é o nosso caso aqui, aí
quem vai governar o cálculo do volume de processo do reator, e aí todas as dimensões também, e tudo que for função do volume também vai mudar, né? Vai ser a carga orgânica. Então, eu tenho duas formas de modelar, né? De dimensionar esse reator. E tudo vai depender da carga orgânica. Nós já vamos ver como isso acontece, tá? E a concentração média de sólidos no volume de processo é 30 quilogramas sólidos suspensos voláteis por metro cúbico. Então, esse aqui é o nosso X, né? A nossa biomassa no reator. Tá? Então, o que a gente vai calcular? Tudo isso aí, volume de processo, tempo de detenção hidráulico, enfim, todos esses eu vou passando por partes, tá? Então, ainda ele diz que o efluente é predominantemente constituído de carboidratos solúveis e a formação de lodo granular é esperada. Então, admita que a concentração de sólidos suspensos voláteis no efluente, ou seja, o que sai do reator, já o meu XZ, depois o que significa no efluente tratado, porque o que entra ele chama de afluente ou influente, né? Então, vai ser a nossa concentração de biomassa. Lá no efluente tratado, vai ser 120 gramas por metro cúbico, ok? Então, essa tabelinha aí, esse gráfico e a tabela, eu já vou falar com vocês quando a gente for precisar delas, tá? Então, vamos começar com o primeiro item de dimensionamento, que é volume de processo. Então, lembra que eu falei que a gente pode calcular esse volume de processo, então, com base na velocidade ascendente, que é um parâmetro bem importante, e existe uma faixa já pré-determinada dessa velocidade ascendente, que é estabelecida para funcionamento adequado desse tipo de reator, tá? Então, com base na velocidade ascendente, primeiro a gente calcula a área do reator, que vai ser a vazão pela velocidade ascendente, e depois eu calculo o volume de processo, fazendo a altura do reator vezes o volume de processo, certo? Então, se a gente já começar a resolver aqui, o volume de processo com base na velocidade ascendente vai ser a altura vezes a área, que é vazão, vezes a velocidade ascendente máxima, certo? Então, o que nós vamos considerar aqui? Se eu quero volume de processo, eu vou usar a altura de processo, que está aqui, é 8 metros. A velocidade ascendente é 1 metro por hora. A vazão é 500 metros cúbicos por dia. Pegamos tudo, né? Isso. Então, temos 8 metros, a vazão 500 metros cúbicos por dia. Já vamos converter isso aqui para hora, né? Um dia tem 24 horas. E dividido pela velocidade, que é 1 metro por hora. Perfeito? É isso mesmo? Então, aí é só a gente fazer as continhas. Que vai dar, se vocês puderem irem conferindo aí também, tá bom? Fazendo as continhas, 166,7 metros cúbicos. Certo? Sim, prof. Bem isso. Muito bem. Agora, pessoal, a gente pode calcular esse volume de processo com base na carga orgânica aplicada. Tá? Então, para efluentes que são fortes, ou seja, com uma carga orgânica muito alta, que é o nosso caso, esse volume de processo ele não vai depender exatamente da velocidade, mas sim dessa carga orgânica aplicada. Tá? Essa carga orgânica aplicada, ela é função da característica do efluente,
e função da temperatura. Então, basicamente, esse gráfico que eu apresentei aqui para vocês, ele nos dá qual é essa carga orgânica, que veja bem, ó, quilograma de DQO por metro cúbico por dia. Ah, isso é carga orgânica. Então, o nosso efluente, como ele disse ali no último parágrafo ali do enunciado, né, que é constituído por carboidratos solúveis. Ou seja, a característica desse nosso efluente, então, é de ter uma DQO altamente solúvel. Eu posso ter um DQO que tem um efluente que tem matéria orgânica particulada, então ele vai ter DQO particulada. Então, cada linha dessa aqui representa uma característica de um tipo de efluente. Então, a primeira é para DQO altamente solúvel, que é o que a gente vai usar, que é a nossa característica do nosso efluente. Depois eu tenho para uma DQO particulada menos de 10%, ou quando eu tenho uma DQO particulada em torno de 30% a 40%, certo? Então, tudo isso em função da temperatura. Então, já que a nossa temperatura é de 25 graus, então a gente chega aqui em 25, a gente vai fazer o tratamento desses dados, vai até a linha da DQO altamente solúvel e obtém aqui no eixo Y qual vai ser a nossa carga orgânica, certo? Então, aproximadamente a nossa carga orgânica aí vai dar próximo de 8, né? Dá para depois fazer, vocês com o tempo aí resolvendo esse problema, fazer a escalinha aí certinho, as medidas, para obter. Então, vai dar aproximadamente aí 8 quilogramas de DQO por metro cúbico dia. Então, eu vou usar essa carga orgânica aqui aplicada para calcular o meu volume de processo, certo? Então, de que forma? Então, vai ser a vazão vezes o substrato inicial, ou seja, a minha DQO inicial, dividido pela carga orgânica. Então, o volume de processo com base na carga orgânica aplicada, então eu tenho 500 metros cúbicos por dia. A minha DQO vou colocar em termos de quilograma, tá? Então, é 12 quilogramas de DQO por metro cúbico, dividido pela carga orgânica, que é 8 quilogramas de DQO por metro cúbico por dia, certo? Então, fazendo essa continha, o nosso volume de processo com base na carga orgânica vai resultar em 750 metros cúbicos. Confere? Confere. Certo? Então, para o nosso exercício, então, esse vai ser o nosso volume de processo, porque a nossa carga orgânica é alta, então ela vai controlar o processo, certo? Então, agora, onde aparecer volume nos nossos cálculos, a gente vai usar esse volume de processo. Perfeito? Então, tempo de detenção hidráulico, isso a gente já sabe como calcular, é volume pela vazão, né, pessoal? Então, o volume vai ser o volume que a gente acabou de calcular, 750 metros cúbicos, dividido pela vazão, que é 500 metros cúbicos por dia, certo? Então, vai resultar aí em aproximadamente 1,5 dias, certo? Lembrando, pessoal, que o tempo de detenção hidráulico é o tempo que o efluente permanece no reator, e o tempo de retenção de sólidos, que é o nosso TRS, é o tempo que os sólidos permanecem no reator, a biomassa, ok? Tranquilo aqui, né, pessoal? Então, vamos para a dimensão do nosso reator, tá? Então, de que forma que a gente vai calcular a dimensão do nosso reator? Primeiro, pessoal, nós temos as alturas, né? Nós temos a altura de processo e nós temos o volume de processo. Então, se eu dividir o volume de processo pela altura,
dividido pelos 8 metros, eu vou ter a minha área de seção reta aí desse reator, certo? 93,75 metros quadrados. Então, agora, para a gente achar as outras dimensões, a gente vai utilizar esta área, né? Lembra que no enunciado ele deu essa relação entre comprimento e largura, né? Então, ó, ele disse que a relação comprimento por largura é de 2, ou seja, o L é 2 vezes o W, ok? Então, a minha área é comprimento vezes largura. Então, a minha área vai ser 2 vezes o W vezes W, certo? Como eu tenho a área, que é de 93,75 metros quadrados, eu consigo achar o meu W, certo? E eu sei que o L é 2 vezes o W, ok? Tranquilo? Dúvidas aqui, pessoal, ou podemos avançar? Aqui tá tranquilo. Então, vamos lá. Só lembrando que o comentário que eu fiz lá no início, né, falando no enunciado. Então, nós temos a altura de processo, que é 8 metros, né? Agora, se eu quero a altura total do reator, eu vou somar a altura de processo, a região clarificada e o separador de gás, certo? Então, a região clarificada, quanto que era? Meio metro, e o separador de gás, 2,5. Então, eu tenho que somar tudo isso. Tá? Só para a gente deixar registrado aí a nossa altura total, que vai ser, então, de 11 metros. Ok? Só para concluir todas as dimensões aí do reator. Muito bem, pessoal. Agora vem uma parte bem interessante do nosso cálculo. O tempo de retenção de sólidos no reator. Bom, vamos relembrar, né? Nós tínhamos a nossa equação de produção de lodo, que é esse nosso PXT. Então, lembrando, esse PXT é com relação aos sólidos suspensos voláteis, que a gente vai calcular. Então, a gente vai levar em consideração não biodegradável, resíduo celular, enfim, a biomassa. Então, a produção de sólidos vai ser a biomassa no reator, vezes o volume, que é o volume de processo, então, com base na carga orgânica aplicada, dividido pelo tempo de retenção de sólidos. Mas nós não temos a produção de lodo diária, né? Então, se a gente rearranjar essa equação, só passei o tempo de retenção de sólidos lá multiplicando a produção, e relembrando o que é a nossa equação, substituindo, então, se eu pegar a partir do meu balanço de biomassa, né? Então, a partir do balanço de biomassa, eu consigo obter a minha biomassa no reator, que é esse X, certo? Substituindo a equação do X aqui, eu tenho a minha equação da produção de lodo diário com base em sólidos suspensos voláteis, perfeito? Lembram disso? Que é essa equação que tem 3 termos que são importantes, né? O primeiro termo está relacionado com a biomassa heterotrófica, tá? Temos aí a parte da equação que diz respeito aos resíduos celulares, e temos o termo C lá da nossa equação, que está relacionado com os sólidos suspensos voláteis não biodegradáveis, presentes no efluente, que ele deu esse valor
né, lá para a gente. Vamos lembrar qual que é esse valor? Aqui, não biodegradáveis, né? Tá aqui, 500 gramas por metro cúbico, certo? Pessoal, então a gente vai ter que tirar daqui essa nossa equação para o tempo de retenção de sólidos. A gente não tem outra forma, porque a gente não tem a produção de lodo, né? Então, o que eu fiz? Nós vamos substituir essa produção de lodo aqui nesta equação, certo? Então, ficou biomassa no reator vezes o volume. O tempo de retenção de sólidos multiplicado pela equação aí da produção de lodo, certo? Se eu fizer a distributiva, pessoal, e considerar aqui, então, como nos dois primeiros termos aqui eles têm o mesmo numerador, né? Então, eu coloquei em evidência, fiz a distribuição distributiva e multipliquei o tempo de retenção de sólidos em todos os termos, e coloquei em evidência vazão vezes síntese, S0 menos S, tempo de retenção de sólidos, certo? Então, sobrou 1 do primeiro termo, né, relacionado ao primeiro termo, vezes FDB, tempo de retenção de sólidos, certo? Porque o resto eu coloquei lá em evidência. E o termo C ficou aí apenas multiplicando com o tempo de retenção de sólidos. Concordam até aqui, pessoal? Sim, não? Alguém tem alguma pergunta? Tá bem tranquilo por enquanto, prof. Tá bom. Então, qual que é a estratégia para a gente resolver, pessoal? Eu sugiro que vocês façam o seguinte. Então, claro, não vai dar tempo da gente calcular esse passo agora, de vocês conferirem, tá? Porque senão isso aqui vai resultar numa equação de segundo grau, tem que conferir todas as unidades, então vai dar um pouquinho de trabalho. Ah, mas dá para fazer. Então, ó, chamem esse primeiro termo aqui de A, esse segundo termo de B e o terceiro termo de C. Calculem o A, o B e o C separadamente, tá? Porque tem que trabalhar as unidades, senão isso aqui vai ter que precisar de um caderno de 1 metro, tá? Então, calculem os três termos separados. Então, percebam que nessa equação nós temos o termo A igual ao termo B mais o termo C, certo? Depois que vocês calcularem os termos, minha sugestão, façam o termo A menos o termo C igual ao termo B, que é o que eu já apresentei aqui nessa equação para vocês. Então, aqui está o meu termo A, menos o meu termo C. Cuidado para não confundir esse A, B, C com o termo A, B, C da produção de sólidos, tá? Então, por isso foi que eu nem chamei de termo A, B e C aqui para não confundir. Por isso que eu indiquei aqui embaixo o que eu estou chamando de A, B e C, tá? E esse aqui é o meu termo B, certo? Então, já estão os resultados depois parciais aí para vocês conferirem. Então, ó, feito isso, o que você vai fazer em seguida? Vai fazer a distributiva, certo? O que está aqui no denominador vai fazer a distributiva com o que está lá no outro lado da equação. Multiplicar e fazer a distributiva, certo? Matemática. Aí você vai ter vários termos que depois você vai perceber que você terá termos função do tempo de retenção de sólidos ao quadrado, função do tempo de retenção de sólidos e não sendo função do tempo de retenção de sólidos. Ou seja, vai resultar numa equação de segundo grau. Ok? Claro que se vocês quiserem usar HP para resolver, fiquem à vontade, quem tem HP aí. Ah, quem não tem, vamos para a Bhaskara. Certo? Então, depois vocês vão resolver, eu vou deixar o resultado aqui já para vocês resolverem, mas só para a gente dar uma passada na estratégia, tá? Que vocês vão usar para resolver essa equação, ok? Aí é só resolver Bhaskara e, obviamente, que a raiz positiva vai ser o nosso tempo de retenção de sólidos. Alguém ficou com dúvida aqui da estratégia para encontrar o tempo de retenção de sólidos? Não.
Só dá trabalho, tá, pessoal? Mas não tem nenhum segredo aí, ok? Então, deixei ali o tempo de retenção de sólidos vai ser de 50,2 dias aí aproximadamente, tá? Então, depois vou deixar essa parte para vocês conferirem. Essa aulinha de hoje eu vou converter em PDF, esse é um note aqui, e vou mandar para vocês lá, vou colocar no Moodle também junto com a gravação da aula, tá? Prof, só uma questão ali ainda. Diga. Tu transforma ali para fazer por Bhaskara. Só que como a gente vai fazer pela HP, a gente não pode utilizar a primeira equação já pelo solver? Ou se tu quer que a gente faça todo o Dá para procedimento? fazer. Não, dá para fazer direto Podemos aqui. jogar direto aqui na primeira, daí que como tem o solver fica mais tranquilo, acho. Perfeito, bem mais fácil. Ok, obrigado, prof. Só a questão depois, então, faça só a equação conferindo as unidades. Sim. Uhum. Tá? Confere a análise dimensional aí. Então, percebam que nos termos, ó, eu fiz questão de deixar as unidades aqui, porque no final a unidade de tempo de retenção de sólido tem que ser em dia, né? Então, dei uma conferida nas unidades. Mas dá sim, Anderson, sem problemas. Muito bem, então agora com o tempo de retenção de sólidos, a gente consegue calcular a produção diária de lodo, certo? Por quê, pessoal? Vejam bem que a nossa concentração de biomassa no reator foi dada, né? Então, vamos procurar onde é que está essa informação. Aqui embaixo. Ó, o que ele diz? Que a concentração média de sólidos no volume de processo é de 30 quilogramas de sólidos suspensos voláteis por metro cúbico. Então, ele já me deu qual é o meu X, certo? Em termos de sólidos suspensos voláteis no reator. Então, a produção de sólidos agora vai ficar mais fácil, né? Então, aqui é 30 quilogramas de SSV por metro cúbico. O volume era 750, né? E o tempo de retenção de sólidos, 50,2 dias. Deixa eu conferir isso aí. Então, a minha produção diária de lodo vai resultar, fazendo as continhas aí, 448,4 quilogramas por dia, aproximadamente aí, certo? Então, lembrando que essa produção de lodo está em termos de sólidos suspensos voláteis, que foi o que ele pediu. Ok aqui? Sim, prof. Muito bem. Volume de lodo diário em excesso. Então, perceba que ele quer um volume por dia, né, pessoal? Ou seja, volume por tempo é uma vazão. Só que ele quer qual que é essa vazão de lodo em excesso diariamente. Então, lembra que essa equação a gente obtém também em termos do lodo produzido, que o lodo produzido, então, vai ser a vazão vezes a concentração de biomassa, né? Então, tudo aqui considerando sólidos suspensos voláteis no efluente, menos a vazão de retorno de lodo, ou seja, o excesso vai retornar, certo? Que é isso que a gente quer, então vai ser justamente essa vazão, vezes a concentração de biomassa no reator, certo? Então, a produção a gente acabou de calcular, né? Deixa eu só rearranjar a equação aqui primeiro. Então, o que a gente está interessado é justamente nessa vazão, que vai me dar o volume de lodo gerado por dia em excesso, que é o que vai retornar, né? Então, rearranjando. Opa, ao contrário. Vamos deixar esse termo positivo, né?
Acho que eu coloquei errado aqui. Escrevi, era para eu escrever com azul. Escrevi errado. Certo, pessoal? Então, é só substituir os nossos dados. Então, lembrando, a produção de lodo a gente acabou de calcular. A nossa concentração de biomassa é o 30 quilogramas de sólidos suspensos voláteis por metro cúbico, né? E nós queremos, então, qual é o nosso XZ, ou seja, qual é a concentração de biomassa que ainda eu tenho no meu efluente tratado, né? Que foi aquela informação que ele deu lá no final do enunciado. Tá aqui, é o 120 gramas por metro cúbico. Então, só cuidado com a unidade, que eu tenho informação em grama, em quilograma, né? Então, fazer as conversões aí. Opa, tá errado isso aqui, pessoal. Isso aqui tem que ser mais, não menos. É, por isso que eu tava vendo, que senão vai dar um valor negativo essa vazão aqui. Vamos corrigir esta equação, pessoal. Então, a produção de lodo vai ser a soma, né, da biomassa que retorna, certo? Exato, a biomassa que retorna vai ser aquilo de lodo, então a vazão vezes a biomassa do reator, vezes a vazão, vezes a biomassa no efluente, certo? Isso é a produção de lodo total. Agora sim. Então, a minha vazão de retorno vai ser a produção, em termos de SSV, menos a vazão XZ dividido por X. Agora sim. Senão essa vazão ia dar negativa. Tava esquisita mesmo. Então, vamos colocar aqui 448,4. Vou colocar aqui, então, vezes 10 a 3 gramas, por causa das unidades, por dia, menos. Então, a gente tem 500 metros cúbicos por dia, vezes 120 gramas por metro cúbico, né, em termos de SSV, dividido 30 vezes 10 a terceira, para deixar tudo em gramas. Certo? Então, vou colocar o resultadinho aqui. Fazendo essa continha, 12,95 metros cúbicos, volume em excesso por dia de lodo. Ok? Aqui, pessoal, desculpa a confusão ali, tá? Aqui era, então, corrigindo a equação, aqui é mais, a produção de lodo tem que ser a soma dos dois, né? Ok? Confere aí. Sim, prof. Produção de gás metano, pessoal. Então, lembra que eu falei para vocês no início da aula sobre a produção de gás, né? Então, a nossa DQO, a nossa matéria orgânica presente no efluente, então, ela vai ser utilizada para geração de biomassa, então, vai ser usado como substrato para a biomassa, e o restante vai virar metano, certo? Então, a DQO removida virou biomassa e metano. Então, o metano vai ser a quantidade de DQO removida menos a biomassa. Então, primeiramente, vamos obter qual que é essa quantidade da matéria orgânica aí que virou metano, tá? Primeiro, a DQO removida,
a gente vai fazer o substrato inicial menos o substrato final. Eu não tenho esse valor, mas eu tenho a minha vazão, né? Então, eu sei que o meu S0, a minha biomassa removida, vai ser 0,9 do S0, correto? Certo? Vai me dar essa diferença, vai me dar justamente aquilo que foi removido do substrato, em termos de DQO, certo? Vezes a vazão, menos a DQO que virou biomassa. Então, como que a gente calcula essa DQO que virou biomassa? Então, lembra que a gente tinha também o PX bio, então só relacionado à biomassa e ao resíduo celular, ou seja, na nossa equação da produção de sólidos, então, nesta equação, por isso que a gente descreveu os termos relacionados à biomassa, resíduos celulares e sólidos suspensos voláteis não biodegradáveis. Então, o meu PX bio, eu vou desconsiderar essa contribuição de não biodegradáveis no efluente. E vou considerar só aquilo que vem da biomassa e o que virou resíduo celular, certo? Que é o nosso PX bio, que está aqui embaixo. Então, vai ser a produção de lodo total diário, menos descontando o termo de sólidos suspensos voláteis não biodegradável. Agora, esse 1,42 aqui, lembra? Então, lá na aula de lodo ativados, a gente obteve esse valor de 1,42. Ele continua válido aqui, certo? Que ele traz uma relação de conversão de uma matéria orgânica global, que a gente descreveu como sendo glicose, e terminou. Então, isso virou uma biomassa, que a gente também colocou lá nas nossas equações químicas e fez o balanceamento num formato que é utilizado, então, uma fórmula molecular para descrever a biomassa, e depois a conversão disso em CO2 e água e nutrientes, né? Então, vem do balanceamento estequiométrico dessas equações, né? Por isso que esse 1,42 existe e tá aí, ok? Então, fazendo as continhas primeiro do PX bio, que é a nossa produção de lodo, que a gente calculou, 448,4 vezes 10 a terceira grama por dia, menos a vazão, 500 metros cúbicos por dia, e a concentração lá de não biodegradáveis, se eu não me engano, é 500 também. Isso, tá aqui, ó. Os sólidos suspensos não biodegradáveis, 500 gramas por metro cúbico. Então, meu PX bio vai resultar em 198 vezes 10 a terceira gramas por dia, ou 198 quilogramas por dia, né? Muito bem, agora substituindo isso lá na nossa equação para o metano, então a DQO que virou metano vai resultar, então fazendo as continhas ali, a vazão 0,9 do substrato inicial, que vai dar 10.800, menos 1,42 menos o PX bio. Então, eu já vou colocar o resultado final aqui. Alguém tem algo? Diga. Eu só fiquei um pouquinho para trás aqui, ali no S menos S0, é substratos, né? Eu tô Isso. dizendo o quanto de substrato que virou metano, isso? Que o meu é o... Tá.
Eu estou dizendo quanto de substrato, eu estou calculando inicialmente quanto de substrato virou metano, a partir dessa relação. A DQO removida vai virar biomassa e metano, certo? Então, a DQO removida é tudo isso daqui. Vai ser a vazão, vezes a concentração de substrato inicial, menos a final. Eu não tenho a concentração de substrato final, mas eu tenho a eficiência que ele deu de 90%. Mas daí não seria, então, o S não seria 0,1 do S0? Que a eficiência, se eu remover 90%, não sobraria 10? Mas eu quero saber o que foi removido mesmo. Aqui. Não o que sobrou lá no final. Eu quero o quanto que foi removido. O 10% vai ser o quanto que sobrou lá no final, certo? Ah, tá. Sim, entendi. Então, eu quero a removida mesmo. Por isso que eu fiz 0,9 do S0. Mas se fosse o que sobrou lá no final, qual é DQ? Qual é o S? Aí era 10% do substrato inicial. Sei, obrigado. Nada, imagina. Ok, para o cálculo, então, ok, pessoal, até aqui. DQO que virou metano. Tranquilo. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos usar a relação que o problema nos deu. Olha lá, o que ele deu informação? Ele diz que 1 grama de DQO resulta em 0,35 litros de metano, isso a 0 graus Celsius, certo? Então, vamos usar esta relação aqui, certo? Então, esse 5,12 vezes 10 a sexta gramas é de DQO, né? Por dia. Eu sei que 0,35 litros de CH4 é gerado a partir de 1 grama de DQO, certo? Então, aqui eu vou cortar a grama de DQO com grama de DQO. Para a gente obter esse resultado em metro cúbico, não em litros, né? Eu vou converter esse litro para metro cúbico aqui também. Eu vi que o resultado ia ficar meio esquisito. Então, vamos descrever em metro cúbico, né? Então, 1 metro cúbico tem 10 a terceira litros. Então, isso vai resultar em, fazendo essas continhas, aqui é 0,35, não 0,3, né? Vamos arrumar. 0,35. Então, vai resultar em 1.791,4 metros cúbicos por dia. Só que isso, pessoal, esta relação foi dada para 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin, certo? Então, a 25 graus Celsius, então eu vou pegar esse 1791,4 metros cúbicos por dia e vou relacionar com a temperatura. Então, isso é uma regrinha de 3, né? O valor para 273 Kelvin, e eu quero a 25 graus, que é 298 Kelvin. Ok? Fazendo as continhas aí. Então, vai resultar em 1955,4 aproximadamente aí, metros cúbicos por dia. Ok? Concordam? Então, a correção com a temperatura aqui é uma correção simples, regrinha de 3 mesmo. Beleza, pessoal?
Sim. Muito bem. E a produção total de gás, então, vamos para outra regrinha de 3, né? Então, se 65% da fase gasosa é metano, quanto que é o 100%, né? Então, a produção total vai ser a quantidade de metano dividido pelo 0,65, né? Que é 65%. Então, o volume total de gás vai ser 3.008,3 metros cúbicos por dia. Eu não consegui terminar de colocar as próximas. Tranquilo aqui, pessoal? Por enquanto, sim. Muito bem. Então, vamos para a quantidade de energia que é gerado. Então, lembra aqui que ele deu lá de quantidade de energia para nós. Ele deu a relação que cada metro cúbico de metano gera 38.846 quilojoules de energia a 0 graus Celsius. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos relacionar, então, o nosso volume de gás a 0 graus Celsius com a quantidade de energia e depois fazer a correção da temperatura, certo? Então, lembra lá, era 38.846 quilojoules por metro cúbico de metano, certo? Isso a 0 graus Celsius. Então, o volume que eu encontrei a 0 graus Celsius de metano foi 1.791,4. Então, vezes 1.791,4 metros cúbicos por dia, né? Então, também de metano. Então, a quantidade de energia aqui gerada por dia, 69,6 vezes 10 a sexta quilojoule por dia, a 0 grau. Agora, a 25. Agora, a gente faz a mesma conversão que a gente fez com o volume de gás, né? Então, esse volume é para 273 Kelvin e eu quero para 298 Kelvin. Então, fazendo as continhas aí, quantidade de energia gerada por dia. Aproximado, vou arredondar aqui esse resultado. 76. Se bem que às vezes 10 a sexta, arredondar aqui é meio perigoso, né? Não vou arredondar, não. 75,96 vezes 10 a sexta quilojoules por dia. Ok? Tranquilo também, né, pessoal? Nesse caso, a gente já poderia ter utilizado aqui a vazão de metano já ajustada, que a gente já tinha feito. Mas a gente não tem o valor de conversão de metano a 25 graus Celsius em energia. Esse valor que ele deu de 38.846 é o valor a 0 graus Celsius. Sim, mas eu digo o valor da vazão à temperatura de 25, a gente já não tinha feito ela ajustada?
esse aqui Isso. já A gente já Só tinha lá 25, então a gente não por poderia ter multiplicado direto? não, porque esta relação é válida a 0 graus Celsius. Ah, tá. Mas ele acaba dando na mesma, então vai ter que acabar multiplicando pelo 1,09? Eu fiz pelos dois jeitos aqui. Mas é claro, matemática é exata, né? A gente usou a mesma relação para converter o Sim, volume. por isso que eu digo, tipo, Então, perfeito. deu elas por elas daí. Como a gente fez uma relação Simples, né? Então, bem simples, vai dar elas por elas, perfeito. A matemática é exata, não erra. É isso mesmo. Muito bem. Vamos lá para o próximo, que ele ainda não terminou, ele pede a alcalinidade. Se tivesse uma relação com a temperatura, aí a gente não poderia, verdade. Muito bem, pessoal, agora a gente vai, para falar da alcalinidade, a gente vai precisar dar uma olhada nesta tabelinha, tem lá no material de vocês também, mas essa tabelinha que eu trouxe aqui para vocês. Então, ó, o que diz essa tabela? É a alcalinidade mínima, como carbonato de cálcio, necessária para manter o pH 7 em função da temperatura e porcentagem de dióxido de carbono na digestão anaeróbia. Certo? Então, primeira coisa, pessoal, a temperatura a gente já sabe, né? A nossa temperatura é de 25 graus Celsius. Então, a gente vai utilizar alguma dessas relações aqui para a gente pegar qual é a alcalinidade que a gente precisa ter em função da concentração de CO2. Agora, qual é essa porcentagem, esta fração mássica de CO2 no nosso problema? Quem consegue pensar numa forma de obter qual é essa fração mássica de CO2? acho que vai ter relação com aqueles 65% lá do metano. Muito bem, pessoal. Então, como a gente tem é isso mesmo. Como a gente tem, ele falou que a característica, a gente usou uma DQO altamente solúvel, né? Então, a gente acredita que o resultado da nossa reação vai transformar tudo CO2 e metano. Ok? Então, se na fase gasosa a gente tem 65% de metano, o resto da fase gasosa, portanto, 35%, então 100% menos os 65%, vai ser CO2 na nossa fase gasosa. Ok? Então, para nós, de acordo com essa nossa tabelinha aqui, nós precisamos, para a temperatura de 25 graus Celsius, nós precisamos de uma alcalinidade de 2.678 gramas de carbonato de cálcio por metros cúbicos, tá? Então, aqui está em grama, faltou a unidade, tá? Grama por metro cúbico, ok? Agora, se a gente olhar a nossa tabelinha de dados que ele deu, nós temos uma alcalinidade de 500 gramas por metro cúbico como carbonato de cálcio. Então, a gente precisa fazer aí essa diferença para ter a nossa alcalinidade requerida, certo? Então, eu vou anotar todas essas informações aqui, tá? Então, para pH 7, temperatura de 25 graus Celsius e uma porcentagem de CO2 de 35%, a nossa alcalinidade requerida
2.678, é isso mesmo? Deixa eu conferir esse valor que eu tô achando que tinha alguma coisa diferente. Não, é isso mesmo. Gramas por metro cúbico. Então, a alcalinidade, pessoal, e eu vou converter aí também para alcalinidade em termos de massa por dia, não por volume, então vou relacionar com a vazão, né, em quilograma por dia, vai ser 2.678 gramas por metro cúbico, menos o 500, que é o que a gente já tem, foi dado, né, em metros cúbicos por dia. Então, vamos relacionar aí, vamos conversar. Ah, tá. Então, não vamos precisar relacionar com a vazão, né? Porque a unidade que ele deu da alcalinidade, não. Ele deu em grama por metro cúbico. Ah, e depois eu relaciono com a vazão. Tá certo. Aqui é gramas. Aqui não é vazão, não. Aqui tá certo. É grama por metro cúbico, certo? Então, aqui, essa diferença em grama por metro cúbico, depois a gente coloca aqui. Dois 178 gramas por metro cúbico. Agora, se a gente relacionar com a vazão, então, fazendo essa continha, quanto que vai dar? Já vou colocar o resultado em quilograma por dia, tá? Para não ficar um número tão grande. 1.089 quilogramas por dia que eu ainda tenho que oferecer para manter o pH 7. Então, os micro-organismos anaeróbios, eles são bem mais sensíveis, inclusive a pH, né? A temperatura e a pH também. Certo? Então, a alcalinidade é bem importante. Quem será que terminamos? Deixa eu ver lá o exercício, se é isso que ele pede. Isso, calculamos 10. Alcalinidade requerida, energia, produção total de gás, metano, volume em excesso, produção de lodo, tempo de retenção de sólidos, dimensões, tempo de detenção hidráulico e volume de processo. Então, fizemos tudo. Pessoal, dúvidas aqui? A gente está entrando novamente no critério da aula passada, né? Que a gente conseguiu identificar os termos. Então, que na verdade, é o mesmo conteúdo, a gente está mudando que está aplicado em outro contexto, só que acho que essa vai ser a maior dificuldade. Até aquela parte das temperaturas lá. Se fosse uma questão de prova direta e não tivesse visto na aula, que a gente pode fazer do jeito simples, eu ia ficar caçando uma equação de como fazer. É claro que se ele apresentasse para nós aqui, é que ele não deu, né, uma relação com a temperatura. O problema não deu. Se não é dado, a gente usa do método simples. A gente faz uma regra de 3 simples. É que eu acho que a gente está tão acostumado a sempre ter uma equação para tudo, que eu acho que se caísse um exercício direto, assim, sem a gente ver antes, eu acho que ia ter esse problema. Eu ia inventar uma equação atrás de inventar uma relação, alguma coisa para encontrar isso, mas tipo, na parte de cálculo é bem tranquilo, bem simples, eu acho. Só a parte mesmo de identificar os termos. Exatamente. Então, é aí que está o segredo, pessoal.
Por isso que entender lá os balanços, o que a gente chamou, então, na aula que a gente fez, a videoaula que a gente gravou, os balanços, então, reconhecer os termos desde lá, para depois trazer, então, biomassa, pessoal, sempre vai estar em termos de sólidos suspensos voláteis, biodegradáveis, né, substrato. Então, o substrato biodegradável, aquilo que não é solúvel, que é a DQO particulada, vai sofrer uma reação de hidrólise, que vai ser transformada no próprio reator, né, que vai sofrer uma reação de hidrólise e vai se tornar solúvel. Então, o micro-organismo consegue degradar aquela DQO solúvel, matéria orgânica solúvel, biodegradável, né? Muito bem, pessoal. Então, a aula de hoje era isso. Esse é um exemplo de um reator anaeróbio com todas as características importantes. Então, agora, o que mudou para nós foi a questão dos gases. Eu não tenho oxigênio, mas a relação com temperatura e alcalinidade e gás metano passa a ser bem importante no reator anaeróbio. Ok? Então, era isso. Eu vou encerrar o compartilhamento aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Muito bem, pessoal. Então, vou dispensá-los. Um bom final de semana para vocês. Bons estudos, ok? Qualquer coisa, terça-feira tem atendimento. Se cuidem, tá bom? Até mais. Vou encerrar a nossa gravaçãozinha aqui.